eu queria só destacar que, quando fala dessa bureta aí, nós estamos falando de um corpo de prova saturado, certo? Nesse caso é o pré-adensamento, né, Carlos? Então, qualquer que seja o ensaio saturado ou não, ele... Não, não. Espera aí. Então, vamos se entender aqui. Tá. Ruth, se manifeste, por favor. Então, essa fase das buretas é para medir a variação de volume na fase do pré-adensamento, independente que seja saturado ou não, Mauro. Isso. A não ser que seja um ensaio que ele não tem a parte do pré-adensamento. Tá. Mesmo saturado ou não, é feito a fase de pré-adensamento, uma medida a variação de volume. Isso. Por quê? Porque mesmo que não seja saturado, o solo, sim, ele já tem uma saturação natural. Então, ele pode ter essa variação. Não. Peraí, você falou uma linguagem estranha aí. Essa variação de volume, a gente corrige o diâmetro do corpo de prova com essa variação de volume, Mauro. Na fase de pré-adensamento. Então, a resposta à minha pergunta é que põe as duas buretas para que, na fase de adensamento, se verifique a variação de volume de ar e de água. Está errado, Ruth? Tá certo. Então, presta atenção aí com entendimento, né? Porque do jeito que estava falando, não ficou claro que era para medir a variação de ar e de água. As duas têm que ser observadas. E me levando realmente a entender que vocês estavam falando de saturação. Não estão. Estão falando da fase de adensamento. Por sinal, devia de estar escrito lá em cima, fase de adensamento. Essa divisão das coisas dos slides não está tão boa como poderia. Então, está registrado aqui, gravado para o próximo ano. Fase de preparo, preparo, adensamento. Nós estamos no ensaio R. A fase de preparo é o C do Consolidated do inglês, que, então, na hora que você põe essa fase, não é para saturar o corpo de prova, é para medir, adensar, para verificar a variação de volume e ar, para corrigir o diâmetro do corpo de prova. É isso, Ruth? Exatamente. Isso mesmo. Isso. Então, agora que a gente falou bonitinho, eu quero fazer uma pergunta. Se eu tenho um corpo de prova que eu tenho que saturar, eu faço isso e depois saturo, ou eu saturo e faço isso? Satura e depois faz isso. Isso, então é isso que nós tínhamos que estar mostrando no slide, essa sequência de fases, e agora saturado, e agora não saturado. Vocês entenderam? Isso. Mas Outra não... coisa importante também, Mauro, que nessa fase de pré-adensamento, você coloca a tensão confinante. Então, é como se o corpo de prova estivesse acomodando a tensão de campo. E aí você mede também a variação por conta disso. Variação volumétrica. Com as buretas. As variações de volume, de ar e água, elas não têm nada a ver com o problema de campo. Elas são um ensaio que eu quero só saber como se comporta aquele corpo de prova. Sim, em função das tensões confinantes. Ah, sim, sim. Toda a tensão sigma 1 e sigma 3, ela é em função de uma representação do campo. Aí sim, perfeito. Isso. Perfeito. Agora, vocês entenderam que eu estou dizendo uma outra coisa, é que os slides deviam de falar das fases separadas e destacadas, e que ficou meio embrulhado aí, no entanto que nós estamos cometendo eu estou provocando se cometer alguns deslizes, então, se está entendido, fica registrado para melhorar para o próximo ano.
Aí está ainda nessa fase, né? Pode continuar, Carlos. Sim, agora. Sim, Mauro, na fase... Bom, na fase de variação de volume, você vai encher as buretas, tá? Ah, bom, me perdi, porque cortou. Isso. Agora alguém ajuda, né? Ele está perdido, alguém ajuda. Vamos lá, ajuda, Cleiton. Ajuda, Ruth. É que Pronto, você já voltei, passou todas as peguei. fases. Peguei o fio, Daniela. Pode voltar um slide para trás? Ó, após regular a altura das buretas, tá? Você vai abrir as válvulas, tanto do topo quanto da base. Aí sim vai ser liberada a pressão para cima das buretas. Que aí você vai conseguir medir a variação. Pode pular mais um para frente. A partir desse momento, você já tinha feito a leitura com as buretas com o registro fechado. Você vai pegar uma leitura com os registros abertos. Você vai anotar o valor que deu nas buretas. Após isso, você vai fechar os registros novamente, vai levantar as buretas e vai verificar o quanto de ar que saiu. Após isso aí, você vai colocar as buretas no mesmo local novamente e vai anotar o valor que deu. Nesse momento, você vai subtrair o primeiro valor que você teve pelo último valor. E você vai ter o valor total de ar. Tá? Então, segue na planilha. Então, por um exemplo, no topo, eu tive a primeira leitura de 14,0 e depois de 12,9. Tá? De cabeça aqui daria 1,1. Eu creio que está errado isso daí. Daria 1,1. Fala, Ruth. O que tem aí não é a pressão, aí é o ar só. Sim, não tem mas a continha final aí. Não está aí a continha final. Ah, tá. Continua. Após verificado que saiu todo o ar, você vai fazer esse período de leitura por, no mínimo, 2 horas, tá? 2 horas, até a estabilização dessa variação, por 3 leituras constantes ou mais.